Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista, também membro da Sociedade Alagoana de Oftalmologia. Como as sociedades de oftalmologia têm trabalhado pelo progresso dessa ciência, pelo progresso da pesquisa e pela classe? Boa pergunta, Wender. É uma área que me entusiasma bastante. Hoje a gente tem a oportunidade de estar na vice-presidência da sociedade e a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos bastante interessantes. Um deles é a promoção da ciência, trazer médicos capacitados com experiência nível nacional e internacional para poder brindar os oftalmologistas de Alagoas com essa experiência. Fazemos intercâmbios, muitas vezes vai um oftalmologista nosso para outro estado e vem um oftalmologista de lá para cá. Às vezes fazemos eventos aqui concomitantes, como foi o Congresso Norte-Nordeste, que você teve a oportunidade de presenciar. E essa é uma das bandeiras realmente da sociedade, promover a ciência. Tá? A gente tem hoje disponibilidade de fazer web meetings, que são fantásticos, assim, com acesso, muito acesso no Brasil inteiro, e a gente consegue ter acesso a palestrantes de alto nível para manter os oftalmologistas bem atualizados. Uma outra vertente é aquilo que a gente já citou um pouco no bloco anterior, que é a sociedade ela tem por obrigação defender a classe e diante de qualquer obstáculo que possa aparecer. Isso fortalece a medicina como um todo, fica mais unida. A Sociedade de Medicina de Alagoas é um parceiro também que ajuda muito a gente e a gente consegue, junto, fazer bastante coisa boa aí pela medicina e pela oftalmologia especificamente. O que me impressionou de uma certa maneira é a quantidade de congressos, de ações, não diria de capacitação e requalificação, porque é um termo que terminou muito uso, mas tipo de atualização constante que passam os oftalmologistas. Como isso é trabalhado? Por que é tão necessário? Muitas vezes você vê isso 3, 4, 5 vezes por ano. Eu diria que até mais. Realmente, a tecnologia proporcionou isso, né? Eu lembro que na época do meu avô, na época do meu pai, não tinha esse acesso todo à informação. Você ia em um congresso por ano, para receber uma revista, você tinha que fazer aquelas assinaturas que chegavam trimestralmente ou às vezes semestralmente. Hoje em dia não, né? Hoje em dia o acesso é muito mais rápido. Você tem informação de revistas online, jornais online do mundo inteiro. Você se inscreve e consegue ter acesso a essa informação. E os congressos em si, eles realmente são numerosos, mas é porque a oftalmologia especificamente é uma área da medicina que tem várias subespecialidades. Então, muitas vezes você vê muito congresso de oftalmologia, mas é da sociedade de catarata, e aí está aquele público mais que subespecializou em catarata. Outro você vê de glaucoma, outra vez você vê de retina, outra hora você vê de oftalmopediatria, plástico ocular. Então, é uma gama de córnea, que é muito importante também. Então, hoje em dia tem até Congresso Mundial de Ceratocone. Tá? Então, assim, cada vez que a medicina evoluiu para subespecialidades, obviamente que todo mundo quer fazer cursos de aprimoramento em sua área e acaba tendo muitos eventos, realmente. Mas é por isso, porque a oftalmologia realmente tem essa característica peculiar de ter muitas subespecialidades. Qual o nível da oftalmologia brasileira? Olha, é muito bom, viu? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, modéstia à parte, o nível da oftalmologia brasileira é muito bom. Eu diria que a gente está igual ali com os Estados Unidos e a Europa, sem deixar a desejar. Hoje em dia, uma tecnologia que chegue na Europa ou nos Estados Unidos, com menos de 6 meses, eu acho que já está disponível no Brasil. Estamos muito bem. Inclusive, no nosso último congresso de catarata e refrativa no Brasil, tivemos mais inscritos que no congresso da Academia Americana, que foi uma vitória para a gente, porque o congresso deles é a nossa referência, e hoje em dia a gente está realmente num nível muito bom. Isso daí contempla também pesquisa, número de pesquisa, qualidade de pesquisas? Sim, com certeza. Antigamente, uma coisa que até João Marcelo, nosso amigo, gosta muito de falar, e eu concordo plenamente com ele, antigamente nós tínhamos o desafio de nos igualar tecnologicamente, e vencemos essa barreira. E hoje em dia nós estamos nos igualando cientificamente, o que é muito bom, porque não adianta você ter a tecnologia e não ter a qualificação técnica. Então, hoje em dia, a gente está com trabalhos publicados aí no mundo todo e a gente consegue se equiparar cientificamente também. Você é fundador também do BRAIN, né? O Brazilian Artificial Intelligence, não é isso? Isso. Algo nesse sentido. Isso. O que é o BRAIN?
O BREM, E qual tipo de trabalho realizado? isso. O BREM é um grupo de estudos multicêntricos que tem por objetivo aprimorar a informação que os diversos equipamentos nos dão, tá? É um grupo de inteligência artificial, o foco é a inteligência artificial, porque os aparelhos cada vez estão melhores e cada vez nos dão uma gama de informações absurdas. Então a gente tem hoje uma série de exames que a gente pode melhorar essa informação, utilizando a inteligência artificial para unir essas informações. Então, antigamente você tinha 2 aparelhos, que você olhava um número aqui, outro número no outro, e tomava a sua decisão médica. Hoje em dia, cada aparelho desse nos fornece, às vezes, 100, 150 informações, e o cérebro humano, ele não é capaz de olhar para tanta informação e combinar isso e chegar numa decisão. E a inteligência artificial faz isso para a gente. A gente tem essa tecnologia disponível e o BREM, ele atua muito nessa área. Um dos trabalhos que a gente fez e que foi bastante premiado é justamente nessa linha do diagnóstico precoce do ceratocone, que a gente estava conversando no primeiro bloco. O ceratocone, nas fases iniciais, é muito difícil ser detectado. Entretanto, com essa gama de equipamentos, você consegue unir a informação de um com a informação do outro e com a informação do outro, e você consegue, desta forma, criar um índice onde você consegue dizer, ó, acima daqui é doença, abaixo daqui é normalidade. E isso graças a esses grupos de estudos. Que é formado por quem? Olha, esse grupo de estudo é liderado, basicamente, por mim, por João Marcelo, pelo professor Aídano. Temos também o Guilherme Ribeiro, que é um grande colaborador. Temos o Renato Ambrosio, do Rio de Janeiro, que é um outro grande colaborador, um outro fundador. E essas pessoas lideram, mas a gente tem aí uma série de colaboradores aqui, eu nem me arriscaria a citar para não cometer injustiças, mas temos aí, com certeza, uns 30 mais colaboradores. Envolve também o pessoal de ciência da computação, Sim. o pessoal da UFAL, nesse sentido? Sim, com certeza, porque a expertise da inteligência artificial veio do pessoal da computação da UFAL. E a expertise da medicina veio do Guilherme, do João Marcelo, de mim, para que a gente pudesse juntar essas informações para poder fazer os trabalhos. Eu tive uma grande sorte, porque como eu fiz a minha formação toda no Rio de Janeiro, lá a gente tinha um grupo de pesquisa parecido, que é o Grupo de Estudos de Tomografia e Biomecânica da Córnea do Rio de Janeiro. Esse grupo de estudos tinha uma linha de pensamento muito parecida com a do BREM. E eu, como fiz a minha formação lá, já fazia parte desse grupo de estudos lá, e quando eu vim para cá, foi o elo para poder unir as duas coisas e os trabalhos deslancharem, vamos dizer assim. Foi realmente muito importante, foi uma sorte, eu tive dessa sorte aí. Eu agradeço muito às pessoas que me proporcionaram isso. Faz parte mais do que do futuro da oftalmologia, faz parte do presente, essa união do conhecimento da medicina, da oftalmologia com a tecnologia, com nanotecnologia, com a parte de chip, com a parte... Como é que isso tem sido trabalhado em termos de tecnologia? Há uma certa... Tudo que é novo há uma certa resistência, né, Wenda? Mas, assim, cada vez mais isso é mais aceito. A interdisciplinaridade, tá, entre as áreas está cada vez mais aceita. Por quê? Porque você consegue resultados fantásticos. Ainda falando você citou chip, só para citar um exemplo, hoje em dia nós temos chips de retina que estão sendo implantados já, para poder devolver a visão de pacientes que tinham aqueles problemas de retina, que ficaram com sequela grave. Então já estamos nesse nível de implantar chips na retina para que possa trazer um pouco mais de visão. Está na fase inicial? Tá, mas já estamos caminhando nessa área. O futuro, ninguém sabe... Podemos ter esperança de acabar com a cegueira um dia? Olha, eu acho um pouco... Uma avaliação especulativa, é verdade. Mas... acabar com a cegueira é um pouco utopia, porque existem... tipos de cegueira, né, que já são de origem genética, a pessoa já nasce cega. Tem outros tipos de cegueira que é por trauma ocular, né, o olho tem um desarranjo anatômico muito grande, você não tem como corrigir isso. Mas eu diria que a gente está avançando para que as doenças, a gente consiga aumentar muito a possibilidade de cura de algumas doenças. O fato de apresentar isso com a tecnologia vai fazer com que... cada vez mais a oftalmologia esteja integrada a dados, a máquina, a tecnologia, no sentido da pesquisa? Sim, eu acredito que sim. Exemplo, o que está sendo pesquisado pelo BREM hoje pode ser compartilhado em termos de dados com outros países, com oftalmologistas de outros países? Sim, inclusive o BREM já iniciou nessa área.
esse trabalho do diagnóstico precoce do ceratocone, ele já foi apresentado em vários países. A gente criou uma ferramenta online para que os médicos de todos os países tenham acesso a esse índice de inteligência artificial criado por nós. E vários países do mundo, a gente tem os relatórios e vê que vários países do mundo estão acessando e, melhor, eles estão trocando informações também deles lá para a gente aqui. Então, cada vez mais, essa interdisciplinaridade entre as áreas e essa globalização dos dados, eu não tenho dúvida, a oftalmologia realmente está atrelada à tecnologia e o futuro é isso mesmo. A gente falou de uma certa maneira dessa parte de tecnologia, mas parte do que é mais do que mecânico, dessa pesquisa passa às vezes pela célula-tronco, por outro tipo de pesquisa. O quanto, a gente já falou que em 15 anos isso já evoluiu demais, mas o quanto é esperado evoluir no sentido de pesquisa, no sentido de campo, pelo menos se pretende na oftalmologia? Olha, é difícil responder essa pergunta, né? Mas a gente, pelo que vem acontecendo, né, a gente espera que daqui a 20 anos a gente tenha uma outra oftalmologia. 20 anos eu acho que é o prazo citado pelos maiores cientistas. Acho que a gente espera que a gente tenha uma outra oftalmologia. No caminho desse material, muitas vezes, tem outros assuntos como o próprio glaucoma, que também envolve, pelo que a gente vê, questão da hipertensão, questão, no caso da retina, até da diabetes. O quanto essa interdisciplinaridade passa pelo endocrinologista, passa pelo cardiologista, passa por outras especialidades médicas? Isso, é muito importante isso que você está falando, porque essa interdisciplinaridade no meio médico já é relativamente comum. Um paciente com diabetes, é muito comum ele acompanhar junto com o endocrinologista e junto com o oftalmologista por conta da retinopatia diabética, né? Um paciente com hipertensão arterial, é muito comum ele acompanhar também com o retinólogo, porque a hipertensão arterial também dá doenças na retina, e com o cardiologista. Então, dentro da medicina, isso já é realmente uma coisa que funciona bem. Ainda pode melhorar, porque há uma certa resistência de algumas áreas com outras, mas ainda pode melhorar bastante. Mas eu acho que dá para extrapolar isso, como a gente está fazendo aqui. Juntar a medicina com a computação, a medicina com a biologia, com a engenharia. A gente tem a bioengenharia avançando bastante, a questão da nanotecnologia, com nanotubos. É realmente uma área que está evoluindo bastante, essa área da interdisciplinaridade, e eu acho que é o caminho. É o caminho, todo mundo cresce e os pacientes são maiores beneficiados. Quando se chega a isso, em termos de acesso à tecnologia, como você colocou no início do bloco, essa tecnologia se tem acesso qualquer população, isso daí tem sido cada vez mais democratizado. Como isso tem sido dado em termos de acesso a grandes tecnologias, a tecnologias que possam apresentar cura ou diagnóstico mais preciso? Olha, isso é um ponto que é um grande desafio, porque realmente tudo isso que a gente falou, que envolve muita tecnologia, tem um custo alto. Tem um custo alto, a maioria dos aparelhos são importados, né? Toda essa tecnologia ela vem de fora e o custo é alto. E não tem muito como se tornar um procedimento barato, tá? A questão de acesso aos mais carentes, realmente aí é uma questão que o Brasil precisa melhorar muito nesse sentido, tá? A gente tem algumas áreas que conseguem compensar isso de certa forma, né? A gente consegue, por exemplo, o glaucoma que você citou, o projeto glaucoma, ele fornece o tratamento de graça para os pacientes que são portadores de glaucoma. Então, já é uma coisa, a medicação do glaucoma é muito cara. Então, é um projeto do governo que conseguiu dar acesso a esses tratamentos. Mas é um caso assim, isolado, né? A gente precisa de muito mais que isso para que todos tenham acesso a tudo isso. Realmente acaba ficando um pouco limitado nessa área, pelo menos por enquanto. A gente vai para o nosso último intervalo. Na volta vamos falar sobre catarata. A gente está aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. O programa Ponto de Vista volta já.